Queridos, a gente está numa série de estudos sobre honra. E o tema hoje são as muitas facetas da honra, né? A partir da jornada de homens e mulheres que viveram uma vida que honrou a Deus. Uma maneira de se comunicar com o Pai de uma forma especial, que fizeram com que eles, além da vida extraordinária que tiveram, eles tiveram bom nome. Quando você lê em Provérbios, capítulo 22, versículo 1, você encontra lá um texto que é um referencial, que é um norteador, que realmente faz toda a diferença na vida daqueles que conseguem conquistar a bênção do que está escrito nessa palavra. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado, ou ser reconhecido, é muito melhor do que prata e ouro. Qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? Quando você abre a janela e olha para o mundo, o que você vê? Você vê um tempo de desonra. E o que eu quero falar sobre honra, honra é a linguagem de Deus. E onde não há honra, não há comunicação. E sem comunicação não há direção. Não tem como se chegar a algum lugar. Então é necessário honra para que haja comunicação. Comunicação com Deus. E sem a comunicação com Deus nós não temos direção. Sem a comunicação de Deus nós não temos capacidade, nós não temos criatividade, nós não temos força. E através da vida de muitos homens, homens e mulheres que eu quero falar aqui, a gente vai ter uma imagem clara do que essas pessoas fizeram e qual foi o resultado que elas viveram por conta disso. Mas como eu estava falando, quando a gente abre a janela, a gente olha para o mundo, a gente vê maridos e esposas desonrando os seus cônjuges. Uma péssima comunicação. A gente vê filhos desonrando os seus pais. Alunos desonrando os seus professores. Discípulos desonrando os seus pastores. Pessoas não honrando a sua palavra, quebrando compromissos. A gente pode olhar para essa janela e procurar muitos motivos. Não existe respeito, as coisas são diferentes do passado. Muitas pessoas vivem dizendo que os fins justificam os meios. Mas a grande verdade que a principal razão para que o tempo que nós vivemos existe tanta desonra é o espírito do anticristo. É uma manifestação poderosa daquele que se levanta contra Deus. Ele é chamado anomos, ou seja, aquele que não respeita lei. O anticristo não respeita lei. Ele quebra regras, ele quebra princípios, ele traz para si aquilo que ele entende ser correto, embora o errado nunca vai ser certo. Nós precisamos entender que a honra é a maneira que se vive, né, as bênçãos do reino dos céus. Por que é tão importante a igreja falar sobre honra? Porque honra é a maneira que Deus nos ouve. A igreja de Jesus é o principal instrumento no mundo da honra. Quando a igreja não entende ou não consegue tocar nesse meio de comunicação, ela não consegue mostrar para o mundo que existe uma resposta, que existe um caminho, que existe uma verdade, e que existe um poder muito maior do que qualquer coisa que acontece diante dos nossos olhos. A igreja precisa viver através da honra. E através desses homens, e o primeiro deles que eu quero falar é Abraão. Abraão honrou a Deus com a sua obediência. Em Gênesis 22, Abraão ele recebe um pedido. E não era um pedido qualquer.
Não era algo fácil de se entregar. Abraão recebe de Deus um pedido onde Deus pedia o sonho, a esperança, a vida que fazia com que ele se mantivesse em pé. Pediu Isaac. Era algo difícil. Era algo muito difícil. E eu fico imaginando o quanto Abraão pensou no caminho da casa dele até o lugar onde Deus pediu para que ele chegasse e entregasse a Isaac. Mas ele não discutiu, ele não negociou, ele não reclamou. Gênesis capítulo 22, os versículos 1 e 3, se você puder acompanhar comigo, fala sobre essa prova que Deus estabeleceu com Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova e lhe disse: Abraão. E esse lhe respondeu: presente, eis-me aqui, eu estou pronto. E verdadeiramente ele estava pronto. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, ranchou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia indicado. No caso de Abraão, a sua honra por Deus era maior do que o amor por o seu filho. Isso é obediência. Esse é o padrão que Deus espera. Para que se veja, para que se viva o resultado extraordinário que nós queremos na nossa história. Quando nós obedecemos a Deus sem negociar, sem discutir, sem criticar. Quando nós obedecemos a palavra, os princípios, as regras, e não as colocamos diante de uma perspectiva, talvez sim, talvez não, ou da maneira que nós gostaríamos que fosse, e acreditássemos verdadeiramente, certamente nós viveríamos o que está em Gênesis 22, 15 a 17. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, tiveste esta atitude de obediência, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência, não estava falando só de Abraão. O nosso posicionamento, a nossa postura de obediência, abençoa a nossa casa. Abençoa a nossa família. Abre portas para que os nossos filhos possam entrar e viver algo extraordinário. O grande desejo de um pai é entregar para o seu filho algo que o leve a lugares mais longes, façam coisas mais especiais do que fora feito por si. A obediência é uma linguagem de honra. A obediência é um caminho de bênção, de favor extraordinário, que não diz respeito àquilo que o nosso braço alcança, mas diz respeito a uma atmosfera, a um ambiente que para aqueles que estão ali, vivem verdadeiramente o extraordinário de Deus. A semana passada, falando sobre honra, a gente falou que a honra de Deus, ela não é passageira como a honra dos homens. Nós somos úteis para as pessoas. E quando essa utilidade passa, não se lembra mais. Mas quando você honra a Deus, os tempos são eternos. A conquista é eterna. E quando nós entendemos isso, fazemos o bem, não como se faz para homens, mas fazemos o bem como se faz para Deus. É um princípio, quem honra a Deus acima dos seus próprios interesses, todos nós temos interesses. Mas quem honra a Deus acima desses interesses, experimenta alianças eternas com Deus. Porquanto fizeste isso, certamente te abençoarei e multiplicarei sobremaneira a sua descendência.
Quando você honra a Deus através da obediência, você está preparando um caminho maravilhoso. Não só para você, pense nisso, mas para toda a tua casa. Mas o grande resultado de uma atitude de obediência é a alegria de Deus. É o favor de Deus. A obediência é um princípio da honra. Consequentemente, a obediência é um princípio de uma vida próspera. Amém? O segundo personagem que honra a Deus, e uma honra que desce difícil pela garganta, é José. José, ele honra a Deus mesmo quando era injustiçado. Uau! E agora? Estão me perseguindo. Eu tenho motivos para eu quebrar regras. Eu tenho motivo para que eu possa fazer do meu jeito. Isso não é honra. Em Deus nós temos capacidades de fazer coisas extraordinárias. Mesmo quando nós estamos no olho do furacão. Mesmo quando nós estamos sendo perseguidos, injustiçados, difamados. Deus, Ele está acima de todas as coisas. É nesse lugar que nós devemos estar. Não viver por circunstâncias, mas viver por princípios. Viver por convicção, buscar convicção. Não irmos para lá e para cá por conta de situações, por conta de pessoas que fizeram isso ou aquilo contra nós. Amados, quem consegue viver por aquilo que acredita, e quando acredita na palavra de Deus, isso é muito melhor. Essa pessoa, ela consegue não só passar pelos obstáculos, mas ela alcança as grandes vitórias. E eu posso falar, quem não consegue viver por propósito, quem não consegue viver além das circunstâncias, é levado como o vento do mar leva, como as ondas do mar leva para lá e para cá. E aí o coração aperta, porque quando a bênção não chega, quando o problema não se resolve, a nossa fé se abala. Mas por que minha fé abalar? Porque o tempo está demorando. Mas por que o tempo está demorando? Porque eu estou preso na circunstância. E qual a circunstância desse personagem? O que poderia ter prendido ele? O que poderia ter roubado ele do lugar onde Deus gostaria de ter colocado ele? A injustiça. José, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi traído na prisão, ele foi esquecido, ele foi caluniado, mas nunca perdeu o respeito por Deus. Quando a esposa de Potifar, ele trabalhava na casa com um escravo. E como escravo, ele era responsável por tudo. Ele tinha o favor do seu patrão. Mais do que favor, ele tinha confiança. Tudo estava na mão dele. Ele era a pessoa mais importante naquela casa. Mas ele foi injustiçado. Gênesis 39, dos versículos 8 e 9, diz assim: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, deu em cima dele. Ele tinha liberdade na casa, e certamente ele tinha liberdade nos espaços. Enquanto o seu senhor estava trabalhando, ele ficava na casa fazendo tudo. E provavelmente a mulher daquele cara ficava lá. E ela procura José, achando que ele aceitaria um convite que quebrasse a fidelidade dele com o seu patrão. E José se manteve. Fidelidade. Tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passa pelas minhas mãos, e não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Potifar? Não, pecaria contra Deus. Amados, quando nós pecamos, em primeiro lugar, nós não pecamos contra pessoas. Quando nós pecamos, em primeiro lugar, nós pecamos contra Deus. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós entristecemos pessoas, seja lá pelo qual motivo que for, nós não estamos fazendo nada contra pessoas em primeiro lugar. Nós pecamos contra Deus.
E José tinha isso claro diante dos olhos dele. Como posso eu pecar contra Deus? Era como que não tinha sido Potifar que colocou para ele tudo o que ele tinha. E prestem atenção nisso. É como se o próprio Deus tivesse comunicado a ele, compartilhado com ele, delegado a ele, enviado a ele um trabalho. E ele não respondia para Potifar em primeiro lugar. Esse é o segredo do sucesso. Ele respondia a Deus. Era para Deus que ele fazia. Era para Deus que ele vivia. A história não tinha a ver com ele, com Potifar. Quando ele traz Deus para a perspectiva da primazia, ele não teme perder a posição ou perder a honra. Qual foi o resultado de José? Ele foi leal a Deus. O que ele ganhou? Ele ganhou a prisão do palácio. Por algum motivo, Potifar não matou ele, o que deveria acontecer. Porque talvez ele conhecesse a mulher dele. Mas ele não podia deixar de fazer aquilo, porque seria uma vergonha para ele. E muitas vezes, por conta disso, nós somos levados a lugares que nós não gostaríamos de ir e nem merecíamos ir. Mas ok, não tem problema. Não negocie princípios. Não mude aquilo que você assumiu diante de Deus. Não deixe de ouvir a voz do Pai, mesmo que a voz de uma multidão de problemas grite ao seu ouvido, fazendo com que você não saiba para onde correr, mas não ande por conta da vista, mas viva pela fé. A Bíblia nos convida a não andar por vista, mas andar por fé. E foi isso que ele fez. E o resultado da prisão do palácio, a honra abriu portas que nenhum outro homem poderia abrir. Para onde que José foi? Para o centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo o que nós fazemos prospera. Mesmo em tempos difíceis. Ele se tornou governador. Porque a vontade de Deus para a vida dele era preservar o plano de Deus. Queridos, nós fomos chamados para preservar o plano de Deus. Nós fomos chamados para fazer coisas que estão além da nossa capacidade. E é justamente em Deus que a força que nós precisamos está. E não tem como nós recebermos essa força se nós não honrarmos a Deus. José foi leal, mesmo sendo injustiçado. Talvez seja difícil ouvir isso. Confie em Deus, mesmo quando você está sendo perseguido. Confie em Deus, mesmo quando você está sendo injustiçado. Confie em Deus, mesmo quando você está esquecido. Confie em Deus, em todo momento. Porque essa é a linguagem de honra. A primeira mulher que eu trago para vocês aqui é Ruth. Ela honra a Deus com lealdade. Lealdade. Abraão honra a Deus quando ele obedece um pedido de Deus. José honra a Deus quando ele, mesmo injustiçado, ele continua na caminhada. Como que Ruth honra a Deus? Ruth poderia voltar para Moabe. Ruth, ela tinha ficado viúva, ela não tinha mais compromisso com a sua sogra, Noemi. Ela poderia escolher um caminho mais fácil. Mas olha só o que Ruth declara em Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17. É um dos textos mais lindos que a Bíblia tem. Eu adoro utilizar ele quando eu ministro casamentos. Porque são palavras de alguém que é leal. E não foi qualquer palavra bonita que condicionava ao ouvido conforto. São as palavras de Deus através de uma mulher que conhece a lealdade.
Disse, porém, Rute, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, o que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela não precisava fazer isso, mas ela tinha uma comunicação extraordinária. A lealdade, comunicar a honra para Deus. O teu povo é o meu povo, a tua família é a minha família. As tuas coisas são as minhas coisas. A tua voz é a minha voz. O teu Deus é o meu Deus. Ela honrou a sogra. Às vezes a gente fica chato porque tem que fazer alguma coisa para a mãe do nosso cônjuge, para o pai do nosso cônjuge. Ah, é pesado, é isso, é aquilo, meu irmão. Honra a Deus. E não veja isso como algo complicado, pelo contrário, esquece o que você vê, vá acima dessas coisas, vá através de Deus e conquiste a tua terra prometida, porque Deus é maior e seja maior, porque Deus te dá capacidade para isso. Honra pai, honra mãe, honra sogra, honra sogro, honra a palavra assumida. Ele honrou a sogra, honrou a sua aliança, honrou o Deus de Israel. Qual o resultado? Uma estrangeira tornou-se bisavó do rei de Davi, o rei Davi, e entrou na genealogia de quem? De Jesus. Deus revela na história de Rute que ele abençoa os amaldiçoados e ele honra os renegados, muda o destino através da honra. Para você deixar anotado na tua agenda. Honra muda destino. Não importa o que você foi, não importa o que você viveu, não importa as perdas. Meu irmão, acredite na comunicação dos céus. Creia e somente creia no poder da honra a Deus. Ela muda histórias. Ah, no passado eu vivia dessa forma. Ah, no passado eu não tinha isso. Ah, no passado eu não tinha aquilo. Ah, no passado, meu irmão. O passado nos traz lembranças, no passado nos traz maturidade. Mas nós não podemos viver no passado. Mas muitas vezes no passado, palavras foram empenhadas. Não abra mão delas. Porque as coisas mudaram. Veja nesse compromisso de lealdade o poder que muda histórias e muda destinos. Amém? Vocês estão aqui comigo? Eu não gosto de me sentir. Então dá um glória a Deus, aleluia aí, gente. Cara, são histórias sendo mudadas. É o impossível de Deus nos alcançando, nos abraçando, nos alegrando e nos colocando além. Quando a gente olha para a história de Jesus, tem uma mulher que não merecia estar lá, mas a honra fez com que ela estivesse, ponto final. Isso não é só Rute. Isso é para todos aqueles que honram, que são leais aos seus compromissos. O quarto personagem, Davi, ele honra por respeitar a autoridade. O rei, o grande rei Davi, que fez coisas extraordinárias, Israel, começa a sua vida ministerial, honrando o ungido, honrando uma autoridade. 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. 2 vezes. E se sabe que Saul queria matá-lo, perseguia-o injustamente. Davi tinha motivo, aos olhos dos homens, para matar Saul. Davi tinha motivos para se vingar, aos olhos dos homens, para matar Saul. Mesmo assim, Davi declara, em 1 Samuel capítulo 24, versículo 6, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a minha mão,
que eu tome uma atitude contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Ele é uma liderança estabelecida. Ele entendia que a honra não dependia do comportamento do outro. Novamente, ouça isso, meu irmão. A honra não depende do comportamento do outro. Em outras palavras, honra quem não merece. Honre quem não merece. Porque você não está honrando por conta do merecimento do outro. Você está honrando porque você entende que a honra é uma linguagem que te coloca diante de Deus. E faz toda a diferença na sua vida. Ah, mas eu estou honrando quem não merece. Você está honrando porque você sabe que essa é a maneira que Deus abençoa. Ah, mas ele está se beneficiando. Não tanto quanto você. Amém? Não tanto quanto você. Você não perdoa porque o outro fez ou deixou de fazer. Você perdoa porque Deus mandou perdoar. Obediência. Você libera a pessoa não porque ela não deve nada para você. Você libera a pessoa porque você tem tudo em Deus. Mas eu estou sendo bobo. Não, você está sendo muito esperto. Talvez o mundo não entenda, não tem novidade. Mas quando você dá um passo na direção de Deus, pode ter certeza que a glória do Senhor se manifesta a teu favor. O que você quer? Aquilo que te devem ou aquilo que Deus promete de forma absurda, de forma tremenda, de forma extraordinária? Amados, quando nós conseguimos romper o nosso eu e alcançar o eu de Deus na nossa vida, nós começamos a viver o extraordinário de Deus. De outra forma, não tem como. E nós queremos viver o extraordinário de Deus. Eu quero estar além daquilo que é colocado no meu caminho, que por mais que eu trabalhe, por mais que eu faça, por mais que eu seja honesto, por mais que eu seja correto, mas levando em consideração que eu sou imperfeito, eu faço muitas coisas erradas, e por conta dessas coisas erradas eu vou sim ter problemas. Eu quero estar num lugar onde eu tenho o favor de Deus na minha vida. Todos nós precisamos disso. Honre quem não merece. Não fale mal, não exponha, não critique, não brigue. Pastor, é difícil. A cruz foi mais difícil. Mas ela deu um poder extraordinário para nós, que nós não devemos abrir mão de forma alguma. O favor de Deus. Tudo está consumado. Inclusive ser forte diante daquele que tentou te enganar. Honre quem não merece. Qual que foi o resultado? Quando Davi chega ao trono, ninguém pôde acusar ele de usurpação. Ninguém falou, você tomou o lugar dele. Não. Ele é ungido de Deus, eu não vou colocar a mão nele. Se Deus colocou, que Deus tire. Se Deus quer que ele saia, Deus tire. Mas eu não vou tirar ele. Amados, é assim. Não tenha alguém maior do que Deus possa fazer. Não tem um lugar que você não consiga chegar. Não tem uma pessoa tão ruim que vai fazer com que a tua vida seja subjugada. Creia que Deus é justo e na justiça de Deus todas as coisas ao seu tempo elas são manifestas. Pastor, isso não é fácil. Conte com o poder do Espírito Santo na tua vida. Conte com a palavra que está sendo ministrada. Tome ela não no teu intelecto, mas receba essa palavra que o Senhor está te mandando hoje no teu coração e saiba que ela tem poder para fazer coisas extraordinárias. E saiba, quem honra as autoridades, todas, recebe autoridade, recebe poder, recebe a graça. Daniel, ele honrou a Deus acima do ambiente confortável que ele vivia. Sabemos que Daniel ele foi levado e lá no mundo pagão ele se manteve reto. Não importa onde nós estamos, importa se nós sabemos quem é o nosso Deus.
Daniel foi levado como escravo, mudaram o seu nome, mudaram a sua cultura, mudaram a sua roupa, mudaram a sua língua, fizeram tudo para que ele se tornasse uma outra pessoa. Não conseguiram mudar o seu coração. Não importa onde a gente esteja. Importa não quem você é. Esse é o pulo do gato. Importa quem é o seu Deus. Se o teu porto seguro, se a tua rocha é Jesus, meu irmão, ninguém te tira, ninguém te derruba, não tem vendaval, não tem nada que faça com que aquilo que você está construindo seja derrubado, porque Deus é Deus e Ele não mente. Não importa. Daniel, ele decidiu. Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse: não vou me contaminar. Meu irmão, não importa onde você esteja, peça para Deus: eu não vou me contaminar. Honrou a Deus acima do império mais poderoso do mundo. Amados, quando nós nos posicionamos, não importa onde nós estamos, quem justifica, quem nos guarda, quem nos protege, é o próprio Deus. Qual é o resultado na vida desse menino, desse jovem, desse homem aqui? Diante de um império, qual que é o resultado? 3 reis, e não eram qualquer reis. 3 imperadores se renderam àquele jovem, àquele homem. O primeiro deles, Nabucodonosor. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Quando nós nos posicionamos, nós glorificamos a Deus. Olha como é tremendo isso. E o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Nabucodonosor, Dario, o Medo, faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus. Cara, esse é o nosso Deus. Ele não é o Deus de antigamente, Ele é o Deus do hoje. Se tem cova, se tem leão, se tem perigo, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: não tenha medo. Mas para você não ter medo, você tem que ter um posicionamento firme em relação àquilo que quer te contaminar, aquilo que quer mudar a tua mente, aquilo que quer mudar a tua forma de enxergar ou ver. Se permanece, talvez você vai balançar, mas não vai te mudar. Daniel, você vai morrer. Tá bom. Tá bom. Eu fico vendo Daniel depois de sair da cova dos leões. Daniel, nós oramos. É verdade. Vai lá para a cova. E o que vai acontecer? Eu falei: eu não sei o que vai acontecer. Se eu sair dessa cova, vocês vão achar algo extraordinário. Vocês vão ver algo extraordinário. Mas se eu morrer naquela cova, quem vai ver algo extraordinário sou eu, porque eu vou estar com Deus. Mas ele não tinha medo de morrer. Mas nós não precisamos ter medo de morrer. A gente não precisa ter medo de nada, porque o medo é escravidão. E precisamos entender sim que o medo pode ser subjugado pelo poder que temos em Cristo Jesus. E é justamente esse poder que faz com que nós não sejamos contaminados por nada. E o próximo rei é Ciro, o persa. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele.
e suba a Jerusalém de Judá e edifique casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. A honra de Daniel, ela causou, e ela continua causando para quem vive influência. A nossa segunda mulher nessa lista de homens e mulheres que honram a Deus através das suas atitudes é Esther. A honra dela, a submissão dela, salvou uma nação. Antes de ser rainha, ela foi uma filha obediente. Filhos, obedeçam seus pais. Não errem nessa questão. Se submetam. Os pais não são perfeitos, mas os pais são autoridades. E quando nós obedecemos nossos pais e honramos nossos pais, os filhos estão dando risada. Honra pai, o Gabriel. Honra a mãe, Gabriel. Nós obedecemos a Deus. Ah, mas meu pai não pisou na bola, minha mãe não fez isso, não fez aquilo. Você não está fazendo como você faz para homens. Entenda a lição, faça como você faz para Deus. Honra pai e mãe. Esther, antes de ser qualquer coisa, ela era uma filha obediente. Ela respeitou Mordecai, o seu responsável. Respeitava as autoridades, principalmente para a galera que tem pressa que as coisas aconteçam. Respeitou o processo. Deus, ele pode fazer um piscar de olhos, mas normalmente ele estabelece os seus planos através de processos, que nem sempre nos agradam. Mesmo possuindo uma beleza extraordinária, ela não usou manipulação. Quando chegou o momento decisivo, ela declarou: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Importa que eu faça a vontade de Deus. E ele colocou a honra do seu povo, e ela colocou a honra, né, ao seu povo acima da própria vida. Qual que foi o resultado? A nação inteira foi preservada. Mordecai foi preservado. Aquele que perseguia, que tentou matar Mordecai, foi morto na arma que ele estava preparando para Mordecai. Amados, as coisas mudam para aqueles que vivem através da comunicação de honra. O outro personagem, o 7º, é Boaz. Ele honrou a Deus, ele honra a Deus através de pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Coisinhas normais do dia a dia. Amados, nós não compramos casa todo dia, nós não compramos carro todo dia, nós não casamos todo dia. Mas todos os dias nós vivemos e fazemos pequenas escolhas, e é justamente aí que existe o padrão de Deus. Honre a Deus através das pequenas coisas. Boaz tratava os seus empregados com dignidade. Ele cumprimentava os seus empregados com dignidade. Ele dizia: o Senhor seja convosco. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Eles respondiam: o Senhor te abençoe. Ele honrava os trabalhadores, ele honrava estrangeiros. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estará atento ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai à vasilha e bebe do que os servos te tratam. Amados, Boaz, ele teve um cuidado com essa mulher. Ele deixava as coisas no caminho para que ela pudesse pegar. Amados, nós muitas vezes não sabemos quem são as pessoas que nós lidamos ou tratamos. Por isso nós devemos honrar, nós devemos ser gentis, generosos com todas as pessoas. Precisamos mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de nos comportar.
E principalmente nesse mundo rápido que nós vivemos, onde a gente não tem tempo para olhar para a cara das pessoas, passarmos a olhar para a fisionomia das pessoas e falar com elas de tal forma que não seja mais um no teu caminho, mas seja mais uma oportunidade que você aproveita para honrar a Deus. Boaz, ele honrava a lei, cumpriu a lei do resgatador. Ele não tinha de cumprir a lei do levirato, porque não era irmão de Malom. Honrava a sua palavra. Resultado, tornou-se remidor de Ruth e um dos ancestrais de Cristo. A honra a Deus mudou o seu destino e o destino dos seus descendentes. De novo, honra favorece filhos. Quando nós honramos, mesmo quando nos desonram, e isso é o que mais acontece. Você não está favorecendo quem te desonrou. Você está favorecendo a tua descendência. Pense nisso quando você precisar perdoar alguém. Pense nisso quando você pensar no futuro do teu filho, da tua filha. Não deixe que ninguém, por pior que foi feito, interfira nas bênçãos extraordinárias que Deus tem para a tua vida e para a tua descendência. Jonatas, a honra acima da ambição. Naturalmente, Jonatas seria rei, filho de Saul. Mas ele reconhece, ele é levado a reconhecer que realmente o rei deveria ser Davi. Em vez de competir, ficar batendo de frente, ele fortaleceu o seu amigo. Entregou-lhe as vestes e as armas, ou seja, entregou para ele a autoridade. Ele poderia falar, não, eu sou filho de Saul, eu tenho que ser rei. Mas acima das suas pretensões estava as pretensões de Deus. Às vezes nós temos vontades, que gostaríamos de estar lá, gostaríamos de estar cá, eu gostaria de ter aquilo, mas Deus me chamou, me colocou, Deus fez tal coisa, Deus abriu determinada porta, me tirou de determinado lugar, e é por conta de Deus que aquilo que você está vivendo vai prosperar. Amados, não importa aonde você esteja, se Deus estiver com você, você será feliz. Não importa a situação, não importa se você tem ou não tem, se Deus estiver ali, porque é a vontade dEle que você esteja, meu irmão, pode ter certeza que a glória vai resplandecer, e mais do que isso, quem estiver ao teu redor, mesmo você passando tempos difíceis, vai conhecer a Deus através da tua vida. Amém? Em vez de competir, fortaleceu o seu amigo, entregou-lhe as vestes e as suas armas. 1 Samuel 18, 3, 4, Jonatas a Davi. Fizeram aliança, porque Jonatas amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Honrou o propósito de Deus. Ele honrou Davi? Ele honrou o propósito de Deus. Quando nós vivemos acima das nossas ambições por conta de Deus, nós honramos a Deus. Resultado, o nome de Jonatas até hoje é símbolo de amizade e de fidelidade. Melhor é ter um bom nome do que muitas riquezas. João Batista honrou a Cristo. João poderia ter construído, por conta do chamado dele, um profeta, depois de muito tempo, fazendo coisas incríveis, extraordinárias. Ele poderia ter aberto uma igreja gigante, chamada Igreja do João Batista. Multidões seguiam João. Mas ele declara lá em João 3,30, convém que ele cresça, que Jesus cresça, e eu diminua. Eu vim preparar o caminho dele, eu não vim para ser ele. Amados, João, ele teve humildade de ser servo. E a Bíblia nos ensina que é muito melhor dar do que receber. Quando nós servimos a Deus, e nós não precisamos ser perfeitos, nós precisamos apenas colocar diante do Pai o nosso coração, e no caminho Ele vai nos ajustar. João fez isso. Honrou Jesus diante dos seus próprios discípulos. Quem vive para a sua glória, perde. Quem vive para ser reconhecido, perde. Quem vive lutando para si, perde. Mas quem vive para glorificar Cristo,
permanece para sempre. Amém? Eu abro mão. Eu abro mão. Abrir mão faz com que a semente morra no solo. E quando a semente morre no solo, ela germina. Mas antes de germinar, a semente precisa morrer. Jesus, o maior exemplo de honra. Jesus, como homem, ele honrou o Pai, o seu Pai em tudo. Ele honrou José e Maria. Ele honrou os seus discípulos, honrou até os pecadores, restaurando as suas vidas. Honrou aqueles que o crucificaram. Na cruz orou, lá em Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. Sobre Jesus, a postura de honra dele não dependia do tratamento que ele recebeu. A honra dele tinha a ver com Deus. Dependia do caráter perfeito do Filho de Deus. Resultado, Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e deu nome sobre todo o nome. O caminho da exaltação passa primeiro pela honra e pela humildade. Amados, Deus coloca no nosso coração planos. Deus coloca no nosso coração objetivos. Deus coloca sonhos, desejos, não há nada de errado. Mas entenda o seguinte, que tudo aquilo que está no coração, se não honrar a Deus, não é de Deus. Então, se você tem um plano no teu coração, faça com que esse plano cumpra o propósito. Deixe que esse plano honre a Deus. Estou procurando emprego, meu irmão, honre a Deus nesse emprego. Estou querendo abrir uma empresa, honre a Deus por conta dessa empresa. Honre a Deus, faça com que Deus seja conhecido através dela. Não procure atalhos ou caminhos que te levem a outro lugar. As pessoas muitas vezes, por conta de dinheiro, acabam esquecendo quem elas são. Em outros casos, pessoas, por falta de dinheiro, também fazem isso, achando que o seu esforço por si só vai colocá-lo num lugar melhor. Não vai. Não é o muito trabalhar, como também não é o pouco trabalhar. Não é as dificuldades, não são as dificuldades, como também não são os momentos de prosperidade. Mas seja um ou outro, que seja feito para a glória de Deus. Quando nós honramos a Deus com a nossa vida, tudo fica alinhado. Tudo anda muito mais fácil. Mas o que é errado é errado. Não embora estar dando certo, continua sendo errado. E se você não acertar, você vai sofrer as consequências do erro. Honra é honra. Princípios bíblicos sobre honra. Honrar a Deus. Honre ao Senhor com todos os teus bens. Provérbios 3:9. É a palavra. Honre a Deus com aquilo que você tem. Honre a Deus com aquilo que você ganha. Honre a Deus com aquilo que você conquistou. Não deixe que isso não aconteça. Honre a Deus com tudo. Honrar pai e mãe. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento da promessa. Honrar as autoridades, Romano 13, ensina que toda autoridade procede de Deus e deve ser respeitada dentro dos limites da justiça divina. Honrar os seus líderes espirituais. A honra fortalece a unidade da igreja. 1 Timóteo 5,17. Acerca dos presbíteros, vários conselhos devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que
afadigam na palavra e no ensino. Honrar todas as pessoas, 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A honra não é um prêmio dado aos perfeitos, é uma expressão do caráter de Deus. Recompensas da honra. Quem vive em honra, experimenta. Guarda isso. É para você em nome de Jesus. Favor diante de Deus. Sabe quem luta por você? É Ele. Credibilidade diante dos homens. Eu tenho uma só palavra. E a palavra que eu dou, eu cumpro. Não importa se eu ganho ou se eu perco. Eu vou cumprir o que eu falei. Relacionamentos saudáveis. Autoridade espiritual. Amados, nós estamos falando aqui que a desonra não é uma atitude da má educação, do tempo que a gente vive. E sim, a desonra é uma influência do anticristo. É um espírito maligno que age, fazendo com que as pessoas não enxerguem autoridades e não as respeite, fazendo com que leis sejam quebradas. Esse é o mundo que nós vivemos e que muitas vezes homens e mulheres de Deus negociam e acabam fazendo a mesma coisa. Sobre a influência do espírito do anticristo. E eu tenho certeza que você não quer isso para a tua vida. Eu tenho certeza que você não quer isso para a vida dos teus filhos. Eu tenho certeza que você não quer cair nesse engodo. Por isso, abre os seus olhos. Não é só erro ou acerto. Não é só quebra de princípio. Não é só uma escolha qualquer que foi feita e vai ter ou não consequências. Quando se quebra princípios, quando se desrespeita leis espirituais, nós estamos debaixo da influência do espírito do anticristo. Não caia nesse engodo. Portas abertas, proteção divina, legados que atravessam gerações. A gente vive num tempo onde as coisas começam muito rápido, mas terminam muito rápido. O que Deus tem para mim e para você são histórias, são legados que faz com que você olhe para trás e você veja algo que valeu a pena. Não abra mão, porque está difícil, não abra mão, porque não era aquilo que você esperava. Esteja alinhado com a vontade de Deus e você vai ver a glória de Deus no tempo oportuno. Isso sim é bênção. Isso sim é vitória. Isso é sim o que nós precisamos. A gente viu aqui que cada personagem estudado, falado aqui, ele apresenta para a gente um aspecto de honra. Abraão honrou pela obediência. José honrou pela integridade. Ruth honrou pela lealdade. Davi pela submissão. Daniel pela santidade. Esther pelo sacrifício. Ela abriu mão da vida boa que ela tinha. Boaz pela generosidade. Jonatas pela amizade. João Batista, mesmo podendo ter um extraordinário grupo de homens e mulheres que o seguiam, ele entendia que o papel dele era fazer com que Cristo crescesse. Ele honrou pela humildade. Jesus, ele honra pelo amor perfeito. A honra, ela nasce do temor a Deus. Ela permanece como promessa imutável nas Escrituras. Quem honra é honrado. Como está em 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, eu honrarei. A honra é a lógica do reino de Deus. Quem vive para honrar a Deus, honrar o seu próximo, descobre que a maior promoção, que o maior reconhecimento, que a maior conquista, ela não vem de homens. Só que esse é o primeiro nível de honra que a gente busca. O reconhecimento de pessoas. E isso tem enganado muita gente. Ser reconhecido por homens. Adquirir aqui na terra. Ser reconhecido como alguém que fez. Como alguém que conquistou. A maior promoção que nós temos é quando nós honramos a Deus. A maior promoção que nós temos
é quando nós calamos o nosso eu, para que o eu de Deus cresça. Como João Batista, ele fala que Jesus cresça e eu diminua. Essa é a maior expressão de honra que você pode dizer hoje, para glorificar o Pai. Feche os seus olhos um instante. O primeiro passo para se honrar a Deus é entregando a vida para Jesus. É entregando a tua história para Jesus. É permitindo que Jesus esteja em primeiro lugar na tua vida. Nesse primeiro momento de oração, eu quero perguntar: alguém quer entregar a vida para Jesus? A partir de hoje, servi-lo em honra? Por favor, levante a mão. Alguém quer entregar a vida para Jesus? Alguém ainda não fez isso? Alguém ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador? Você tem a oportunidade hoje de fazê-lo. Alguém ainda não entregou a vida para Jesus? E você quer levantar a mão? Não tenha medo, não tenha vergonha. Faça isso, porque você vai honrar a Deus. Alguém? Amém? Todos aqui entregaram a vida para Jesus, glória a Deus. Nesse segundo momento de oração, se porventura você consegue enxergar desonra na tua vida, algo que tenha feito, algo que você tenha vivido por conta que alguém fez contra você. E talvez até então você entendia que determinados posicionamentos, eles eram respaldados por conta da injustiça. Mas se você tem algo contra alguém, eu quero que você coloque diante do Senhor agora. E creia que há poder no nome de Jesus para que o perdão alcance não só a tua vida, mas também alcance a vida daqueles que te fizeram mal. Se porventura você fez mal contra alguém, necessita de um abraço de Deus te perdoando, faça essa oração. Coloque a tua vida diante do Senhor. Se você não tem honrado a Deus, se arrependa agora e fala assim: a partir de hoje eu vou começar uma nova vida, diferente da vida que até hoje eu vivi. Eu não sabia, mas hoje eu sei que a coisa mais importante que eu posso entregar a Deus é a honra. Eu faço isso através dos meus relacionamentos, através do meu convívio, através de palavras assumidas, através de todas as pessoas que Deus colocar no meu caminho. Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus, Pai, por essa palavra maravilhosa, por essa palavra abençoadora, por essa palavra transformadora. Que algo mude no meu coração e que me faça, Pai Todo-Poderoso, a partir de hoje, não viver pelas circunstâncias que levam para lá e para cá, dependendo da circunstância, mas eu possa viver por honra, e não qualquer honra, a honra de Deus. Que a minha vida comunique, Pai Todo-Poderoso, um padrão tão alto, que a minha vida, meu Pai, não seja aplaudida apenas por homens, mas em primeiro lugar, seja aplaudida por Deus. E mesmo que nenhum homem reconheça, meu Deus, eu vou continuar te servindo como Daniel serviu. Mas eu sei que Tu és Deus, e o Teu melhor a mim hoje foi ministrado. O Teu amor, a Tua palavra, o Teu favor. Em nome de Jesus eu oro e peço que o Senhor abençoe de uma forma extraordinária a Tua igreja, dando a ela, Senhor Jesus, muito mais daquilo que eles vieram buscar, Senhor Jesus, nessa manhã. Nós vivemos, meu Pai, muitas vezes, meu Pai, preocupados e envolvidos com tantas coisas, mas o Senhor sempre tem nos buscado e nos colocado perto. O Senhor tem nos feito importantes, porque de fato nós somos. O tempo passa e muitas vezes nós não enxergamos as coisas, mas existe no nosso coração uma força maior,
que não nos deixa desistir, que não nos deixa retroceder, que não nos deixar de honrar. Senhor, somos imperfeitos, mas a cada dia, através da Tua presença na nossa vida, somos aperfeiçoados. E a cada dia somos melhores. Não para que sejamos reconhecidos, mas para que nós possamos fazer mais. Não para que nós tenhamos, para que nós venhamos usar aqui e ali, mas tudo aquilo que o Senhor colocar na nossa mão, venha te servir, venha servir os Teus propósitos. Da forma que Tu fizeste com Davi, da forma que Tu fizeste com João Batista, da forma que Tu fizeste com Ruth, que Tu fizeste com Esther, da forma que o Senhor fizeste com grandes homens que Te honraram. Senhor, nós queremos fazer parte dessa lista. Nós queremos que a nossa vida, meu Pai, Te sirva com um legado extraordinário. E somente Te obedecendo de todo o coração, com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma. Isso haverá de acontecer e eu oro em nome de Jesus. Que assim seja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.